pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira e última live da Escola de Drinks do Zafra. Eu sou o Rafa Câmara e vou apresentar a vocês nossas últimas 3 receitas dos nossos últimos 3 coquetéis. Primeiro, fiquem à vontade, sentem no sofá, na cadeira, e agora a gente vai começar a nossa última aula. Hoje temos receitas, além de um coquetel não alcoólico, drinks com perfis diferentes de sabor, bem refrescantes, e um coquetel um pouquinho mais complexo do que a gente já viu antes. Aliás, se você ainda não viu alguma das nossas outras lives, elas vão estar nas nossas redes, beleza? Primeiro, o coquetel que eu quero apresentar a vocês, não alcoólico, super refrescante, cheio de frutas, com xarope de framboesa, é o Prohibition Daisy. Coquetel super leve, fácil de beber e muito gostoso. Na composição, vamos utilizar o suco fresco de laranja. Teremos também o suco natural fresco de abacaxi. E aqui eu tenho um preparado, uma mistura entre siciliano e limão Tahiti. Esses dois limões, que têm características diferentes, um pouco mais ácido, o outro um pouco mais cítrico, vão se unir juntos e vão fazer uma ótima receita bem refrescante. E por último, não menos importante, o xarope de framboesa. Essa é uma receita artesanal, ao qual vocês vão prepará-la antes de fazer o drink. É super fácil e bem prático de se fazer. A gente vai utilizar framboesas frescas, açúcar e água. Junto tudo isso numa panela, vamos dissolver, diluir e a gente vai ter um xarope bem gostoso. Para essa receita não alcoólica, vamos utilizar um copo longo. Esse copo longo, além de ser grande, vai deixar o nosso drink bem saboroso e bem bonito. Primeiro ingrediente de um bom coquetel, gelo, bastante gelo. É importante para deixar o nosso drink bem gelado. Vamos deixá-lo, o nosso copo, previamente refrigerado e deixar aguardando aqui o nosso drink, pois vamos prepará-lo na coqueteleira. Esta coqueteleira é uma coqueteleira de 3 partes, super simples de manuseio e ela já vem com um coadorzinho. Isso é bom. Nosso drink vai ser preparado dentro dela, então a gente vai acrescentar todos os ingredientes dentro da coqueteleira de acordo com suas medidas. Caso você não pegue todas as medidas agora, não tem problema. Breve, a receita já vai estar nas redes. Vamos então começar com o suco de laranja. Para essa receita, vão ser 30 ml. Agora, vou acrescentar o suco de abacaxi. Levemente ácido, adocicado, muito tropical. Recomendo. A nossa mistura de limão, o nosso mix de limão, tem partes iguais de limão siciliano e Tahiti. Na nossa receita individual, você vai acrescentar 15 ml de cada ingrediente. Aqui, como já está misturado, vão ser 30 ml. Isso vai deixar a nossa receita bem refrescante, mas bem cítrica também, equilibrando os outros ingredientes junto com ela e também a estrela, que é o xarope de framboesa. Esse xarope de framboesa você vai deixar preparado, deixar refrigerar e utilizar na hora de preparar o seu drink. Para essa receita, vão ser 30 ml. Um ingrediente mais importante de qualquer coquetel é o gelo. Afinal de contas, ele dilui e refrigera a bebida. Quando a gente fala de drinks não alcoólicos ou drinks de verão, a gente está dizendo drinks bem gelados e super refrescantes. Então, basta acrescentar bastante gelo na coqueteleira. Já temos bastante pedra de gelo, então vamos ao shake. Entre 10 a 12 segundos é o suficiente para a gente diluir toda essa receita e deixar bem geladinho.
Coqueteleira bem gelada, como a gente consegue perceber. A gente vai retirar a tampa. Lembrando que ela já tem um coador próprio. O nosso copo já está previamente refrigerado. Eu só vou tirar o excesso de água criado pelo gelo. E vamos servir com o auxílio de uma outra peneira fina, para garantir assim que não caia nenhuma pedrinha de gelo e essa pedrinha de gelo dilua no drink. Prohibition Daisy é um coquetel super frutado, com ingredientes bem exóticos e super tropicais. A mistura dessas frutas cria diversas características. Com certeza é um drink frutado, então vale a pena provar, mesmo que você queira beber algum outro coquetel depois. Começar por ele é ótimo, assim já vai fazendo o paladar ficar mais exercitado. Para decorar essa receita, com esse toque e essa coloração, nada melhor do que uma boa laranja, bem laranja. Vou acrescentar na lateral do copo e temos aqui então o Prohibition Daisy. Não alcoólico e super fácil de fazer. Esses ingredientes todos você encontra no Zafra. Os preparos é super prático e dá para deixar eles previamente prontos. Acho que já vamos abrir a caixa de perguntas. O pessoal está perguntando se é possível utilizar o suco de caixinha de abacaxi. É possível sim, mas o sabor em si vai ser um pouco menos fresco do que o preparado em casa. O suco de abacaxi tem mais citricidade, tem menos conservantes quando a gente mesmo prepara. Então, é legal preparar ele mesmo. A receita é bem prática. A gente vai utilizar 2 partes do abacaxi para 1 parte de água. Rafa, o que significa? Significa que vamos utilizar medidas por copo. Então, 2 copos de abacaxi, 1 copo de água. Você pode acrescentar ele todo dentro do copo para garantir medidas próximas. Mas não é uma regra. O importante é ser bem concentrado e quanto mais puro, melhor. Suco de laranja industrial vai bem? É possível utilizar o suco de caixinha de laranja, mas eu recomendo que seja natural e de preferência fresco, desses que a gente encontra nas geladeiras do Zafra. Vale mais a pena e também vai ter mais citricidade e vai acrescentar mais notas vivas no drink, deixando ele mais fresco e bem saboroso. A Paula perguntou se é possível fazer uma versão alcoólica. Paula, confesso que nunca testei, mas cai super bem aqui, de repente, alguns destilados mais neutros, destilados brancos, assim como o rum, o gin, a vodka, vão acrescentar notas bem saborosas. Para essa receita, de acordo com essas proporções, acredito que 50 a 60 ml desse destilado que você escolher, o destilado que você tiver em casa. Madeira, nessa receita não cai muito bem não, mas não custa tentar, é sempre bom. Catiane perguntou se é possível fazer o xarope feito com outra fruta. Aqui a gente está utilizando o xarope de framboesa para seguir essa receita, que é uma receita clássica, podemos dizer assim. É possível sim e eu recomendo fazer diversas variações. Pode utilizar outras berries no lugar da framboesa, como amora, mirtilo, vai super bem. A coloração pode mudar um pouquinho, mas vai trazer as mesmas notas frutadas, a mesma pegada cítrica e vai ser um ótimo drink também. Vale a pena testar um novo drink. Com licença. Vamos então, sem muitas delongas, à nossa próxima receita. Agora, a gente vai ter uma variação de um clássico coquetel que eu tenho certeza que você já provou, ou se não provou, já ouviu falar. Mojito. No nosso caso, o Royal Mojito, que é um coquetel super refrescante e uma variação tanto interessante e bem equilibrada da receita clássica. Um pouco mais intenso também. Temos no Mojito, um dos ingredientes principais, o açúcar. Quem já tomou algum bom mojito sabe que o açúcar é um componente muito importante para deixar ele bem adocicado e super completo. Aqui a gente fez um preparado, que é o xarope de açúcar. Essa receita eu já ensinei para vocês antes, mas eu vou lembrar os ingredientes. A gente vai utilizar açúcar refinado ou açúcar cristal. Se você quiser criar outra personalidade, é possível utilizar outro açúcar, como por exemplo o demerara. São partes iguais entre água e açúcar. A gente vai acrescentar a água na panela, vai ferver ela e acrescentar daí o açúcar. Mexe bem, não deixa ferver, a gente não quer fazer um caramelo, e assim é só refrigerá-lo e guardar e deixar bem armazenado para utilizar na hora de preparar o seu Royal Mojito.
A grande diferença de um coquetel como o Royal Mojito é o fato de ele ser uma variação. Ele é uma variação do clássico coquetel Mojito. A gente vai ter a troca da água com gás pela espumante brut. A espumante brut vai acrescentar notas mais frisantes, vai ter toques mais de uva, então o nosso drink vai ficar mais vínico, ao mesmo tempo que super refrescante, assim como o clássico, cheio de hortelãs. Variação de coquetéis significa que é a mesma construção clássica com a troca de algum outro componente. Isso se dá também para revisitações de drinks, ou releitura deles. Vamos então ao preparo. O primeiro ingrediente, e um dos mais importantes de qualquer mojito, é hortelã. Folhas grandes, frescas, vão com certeza trazer um mojito incrível. Dentro do nosso copo, a gente vai acrescentar de 8 a 10 folhas. Não precisa ser mais que isso. Vale lembrar também que é sempre bom apertar essas folhinhas. Assim a gente vai extrair melhor o sabor e também na hora de acrescentar o rum, ele vai conseguir extrair também mais aroma e mais sabor para o drink. E falando nele, 50 ml para essa receita. Agora, vamos utilizar o xarope de açúcar. Para essa receita, vamos utilizar 20 ml. E para manter o drink bem cítrico e bem equilibrado, suco de limão. Vamos utilizar o limão Tahiti, pois ele tem bastante acidez e é super aromático. Meio limão Tahiti, que equivale a mais ou menos 20, 25 ml. Uma breve mexidinha. E já resolvendo algumas perguntas, vou explicar o porquê de utilizar o xarope de açúcar. O xarope de açúcar ele é um concentrado pronto. Nada mais é do que o açúcar já diluído em água. Isso faz com que a nossa receita não tenha aqueles granulados de açúcar no fundo e também ele já está diluído. Significa que a gente vai precisar mexer menos e vai criar padrão. Por exemplo, se você não tiver um dosador, você pode utilizar um copinho shot. Esse copinho você pode acrescentar de acordo com as medidas um pouco mais no olho e vai fazer um bom drink também. Para um bom mojito, para um coquetel tão tropical e cubano como esse, a gente precisa de muito gelo. Nessa parte, a minha sugestão é pedras de gelo, em bastante quantidade. Queremos um mojito bem gelado. Então, quanto menor a pedra de gelo, melhor. Não precisa ser muito pequena, mas bastante gelo é importante. Eu vou retirar então as hortelãs de baixo para cima e assim já vou estar diluindo a nossa receita. Vou acrescentar um pouquinho mais de gelo para completar o nosso drink. E então, o nosso último ingrediente, que é a espumante. Vamos utilizar 50 ml para essa receita. Super aromático, com notas bem diferentes do clássico e bem mais frisante. Vai ter gás até o fim. Breve mexidinha, não mais que isso, pois não queremos perder a carbonatação do drink, ou seja, não queremos perder o gás do drink. Ele quer para se manter bem refrescante. E claro, vamos decorá-lo com um raminho de hortelã. Eu já falei em outra vez, mas vale sempre repetir. Um tapinha na hortelã para deixar o ambiente todo aromático e o drink também. É possível fazer esse tapinha direto no copo, é mais legal ainda. E basta acrescentar dentro o nosso copo. O pessoal está perguntando se pode utilizar rum branco no lugar do rum envelhecido. Se você tem um rum branco em casa e quer utilizar ele para fazer essa receita, vale a pena. Muda um pouquinho essa variação. No caso, troca o nome, mas mantém com uma personalidade bem legal. Vai ser um drink com menores notas de madeira, no caso, nenhuma, mas vai ser com bastante personalidade do rum, mais sabor do álcool da cana. Então,
Então, vale a pena sempre o teste. Você pode variar também essa receita com outra espumante, ou até mesmo escolher por, de repente, um vinho frisante. A Lola perguntou exatamente isso, se é possível utilizar outra espumante no lugar da espumante Brut. É possível sim. Como eu disse, vale sempre o teste. Uma espumante Brut Rosé cai super bem, se mantém seca e vai trazer uma tonalidade um pouco diferente para o drink. Eu só não recomendaria espumantes de perfil moscatel, pois assim a gente precisaria equilibrar a receita. Nesse caso, se você tiver uma espumante moscatel e os outros ingredientes em casa, eu recomendo fazer 50 ml dela e diminuir metade dessa receita do açúcar. Daí assim, o seu drink não vai ficar muito doce. Mas se você gostar de drinks mais adocicados, não tem problema também. Essa é uma receita, como eu disse, variação. Dá para criar várias perspectivas diferentes. Quem sabe até mesmo unir esses ingredientes e acrescentar outros. Até mesmo outra fruta ou até mesmo outra erva. O pessoal perguntou então quanto à quantidade de açúcar no caso de utilizar a espumante moscatel. Eu recomendo utilizar sim o açúcar, pois é importante ter esse equilíbrio do destilado com a citricidade. Acho que espumante moscatel não é o suficientemente doce para diminuir essa acidez. Então, como é um drink super forte e super refrescante, é legal equilibrar esses ingredientes todos. Quanto ao gelo, o pessoal está perguntando quanto ao gelo picado. Alguns mojitos a gente vai perceber que tem diversas pedrinhas de gelo pequenininhos em cima. Esse gelinho vai criar bastante refrigeração. Eu recomendo beber o mojito direto no copo, sem o uso de canudo. Por quê? Assim a gente consegue sentir os aromas da hortelã e mantém o nosso drink bem equilibrado. O aroma da hortelã vai remeter a sabor, então é importante beber sem o canudo. Seguimos então para o próximo passo. Essa já é a nossa última receita, esse já é o nosso último coquetel dessa edição de lives da Escola de Drinks do Zafra. Então, vamos prepará-lo com todo carinho e eu quero mostrar a vocês uma receita um tanto mais complexa, mas é que eu recomendo muito que vocês provem, seja em casa ou em outro lugar. Para essa receita, então, vamos utilizar uma taça coupe. Essa taça, ela é com a boca mais aberta e antigamente era utilizada para se beber espumante. Hoje em dia, a taça geralmente é mais fechadinha, certo? Para a nossa receita, como a gente não vai servir com gelo, vamos acrescentar gelo previamente na taça e mantê-la bem gelada. Vou reservar essa taça e deixar ela de ladinho para a gente servir o drink depois, beleza? O Clover Club tem uma história super legal. Ele foi relativamente esquecido nos últimos anos e agora diversos bartenders estão trazendo de volta essa receita que é muito saborosa. Falando dos ingredientes, então, a gente vai utilizar o gin London Dry, bem seco, o xarope de framboesa, que utilizamos também no Prohibition Daisy. O bom dessa receita, das duas, é que é o mesmo ingrediente que vocês vão preparar e vão tomar 2 coquetéis diferentes. Olha que legal. E por último, um ingrediente que é um pouquinho mais polêmico, mas que é muito importante para essa receita e eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é a clara de ovo. Essa clara de ovo nada mais é do que a clara de um ovo, pode ser a albumina, clara de ovo pasteurizada, a albumina, e vai acrescentar notas muito importantes para essa receita, que é a cremosidade, uma espuminha leve, fina e aerada, uma espuminha bem saborosa. Eu já tenho a minha taça coupe previamente refrigerada e deixei ela com gelo, pois não vamos servir ela com gelo. Nosso drink será servido sem gelo. É um coquetel super refrescante, com uma textura um pouquinho diferente, mas também é um coquetel de verão. Vocês vão gostar bastante, pois é super frutado e super leve. Para fazer essa receita, utilizaremos então a coqueteleira. Esta aqui que eu vou utilizar é a Boston Shaker, coqueteleira de 2 partes. Começando pelo ingrediente base, que é o nosso destilado álcool, o gin. Vamos para essa receita acrescentar 50 ml. O xarope de framboesa. Eu gosto do meu Clover Club levemente adocicado. Essa receita aqui você pode equilibrar de acordo com o seu gosto. Eu vou colocar 25 ml.
Limão siciliano, equilíbrio, citricidade. Esse é um drink sour. Sour nada mais é do que destilado, limão e açúcar. E com a adição também da clara. Vocês devem conhecer e já devem ter visto nas redes do Zafre o Whisky Sour. Ele é a composição clássica dos drinks sours. Nessa versão, vai ser um sour mais frutado, mais adocicado e com certeza é bom para o paladar de todo mundo. Vou utilizar então meio limão siciliano. E esse limão vai acrescentar, além das notas cítricas, bastante aroma, muito perfume da sua casca. O siciliano é muito aromático. Por último, a clara de ovo. Vou utilizar uma clara para essa receita. Esse drink é um pouco mais complexo no preparo, mas como eu disse antes, eu recomendo que façam em casa. A gente vai fazer um dry shake. Dry shake significa a gente vai bater o drink sem gelo e depois vai acrescentar gelo. E aí assim com gelo, vamos diluir o drink e vamos deixar ele bem refrigerado. Mas eu tenho uma técnica que eu gosto bastante, que é o reverse dry shake, que é o dry shake ao contrário. Primeiro eu vou bater com gelo e depois sem o gelo. Esse descarte do gelo faz com que quando eu bata novamente, aumente um pouco a temperatura do drink e a espuma vai ficar super cremosa. E aí vai ser um Clover Club incrível. Para fazer isso então, bastante gelo na coqueteleira e shake. Não economize gelo na hora de preparar o coquetel. Use bastante gelo para bater, pois é importante. Assim tudo fica muito gelado e super rápido e você vai precisar bater por menos tempo. E também, se você usar pouco gelo dentro da coqueteleira, esse gelo vai diluir mais rápido, porque tudo está muito quente. E aí você vai ter um drink aguado. Então, bastante gelo na hora de preparar o drink. Inclusive, na hora de servir também. Agora, shake. Feche a coqueteleira, posição reta, para garantir que vai ficar tudo bem. E é só bater. Ufa! Como vocês conseguem perceber, tem que bater forte e com bastante intensidade. Assim, o creme vai ficar mais intenso. E como eu falei antes, vamos servir, bater novamente sem o gelo. Basta passar esse líquido, esse resultado, para outro copo. Talvez vocês fiquem com a dúvida de, vai ter gosto de ovo? Vai ter cheiro de ovo? Não, não tem ovo, tá, gente? Realmente só vai criar textura e vai ter muito sabor e bastante aroma de framboesa. Passe o líquido, então, para a coqueteleira e vamos bater novamente. Dessa vez, 8 segundos é o suficiente. E forte. Vou abrir a coqueteleira. Temos agora um drink super homogêneo, bem aerado e está prontinho. Nossa taça já está bem gelada, como vocês conseguem perceber, suada, pronta para ser servido o nosso drink. Eu vou retirar o excesso. Perfeito. Na hora de servir o drink, vamos utilizar então uma peneira strainer para nossa coqueteleira e mais uma peneira fina. Basta servir o coquetel usando esses dois ingredientes. Temos aqui um drink super interessante. A partir do que ele vai ganhando temperatura, a crema dele vai subindo e também o drink vai descendo.
Então aqui em cima a gente tem algo mais aerado, menos intenso e com bastante diluição. No princípio é só creme. Esse creme é super saboroso, muito aromático e vai trazer uma personalidade incrível, um toque bem aveludado. Para decorar, é sempre bom acrescentar a fruta que você estiver utilizando no preparo. Por exemplo, mojito vai hortelã, a gente vai acrescentar hortelã. Clover Club vai framboesa, vamos acrescentar framboesa. Lá no primeiro drink iam várias frutas, certo? A gente escolheu laranja para decorar. Esse é o Clover Club, coquetel antigo, super intenso, mas que está bastante em alta, que retornou à vida. Vou ver se vocês têm alguma dúvida quanto a ele. A Bruna perguntou o tempo do xarope de açúcar, quanto tempo dura? O xarope de açúcar, nesse caso, é super frutado. Esse xarope de framboesa, ele traz bastante fruta na composição. Então, por ele ser frutado, intenso, eu recomendo de que a 5, 7 dias dentro da geladeira, ele vai ficar e se manter super bem. Tanto no aroma, tanto no sabor e quanto na cor também. Mas, mais que isso não é legal. É possível que fermente passando de mais de 10 dias. Isso não é bom. Inclusive, congelado, 30 dias, tranquilo, não tem problema nenhum. A Lola perguntou se é possível utilizar outro destilado. Lola, eu não sei qual destilado você tem em casa, mas é possível sim. Talvez uma vodka, acho que cai bem. Aqui o gin tem mais personalidade. Ele é muito importante para essa receita. Afinal de contas, ele acrescenta bastante sabor e teor alcoólico. É um destilado que tem bastante teor alcoólico, então é importante talvez manter essa receita e recomendo que prove o Clover Club clássico. A Alessandra perguntou se é possível substituir a clara por outro ingrediente para criar homogeneização. É possível sim. Uma forma vegana, por exemplo, de fazer essa espuma é utilizando a aquafaba, que é a água do grande bico. Ela precisa ser cozinhada e bem concentrada. Assim, a gente vai ter essa espuminha bem aerada, da mesma forma como a clara. É possível utilizar também alguns outros ingredientes, como o agar. Mas, nesse caso aqui, essa espuma não acrescenta sabor na receita. Então, mantendo a forma clássica, seria servido com ovo. Falando também sobre gin e sobre a base do destilado. Esse destilado tem um teor alcoólico bem intenso. Então, eu recomendo sim provar outras variações, mas não acrescentar madeira nessa composição. Acho que não equilibra tanto. Porém, sempre vale o teste. Vai que você descubra um novo drink. O Clover Club é um coquetel super clássico e dá para acrescentar outros ingredientes também. Ao longo da história dele, ele foi mudando de roupagem, foram trocando os ingredientes. A primeira receita mais clássica leva vermute seco na composição. E, de acordo com o que o tempo foi acontecendo, esse vermute sumiu. Hoje a gente tem essa receita com base clássica, sour, destilado, limão, açúcar, que nesse caso é o xarope de framboesa, que você mesmo vai preparar, e a clara. Chegamos então ao final dessa edição. Eu vou separar aqui o meu Clover Club e eu espero que vocês tenham gostado. Esse drink, o último que a gente preparou, é um pouco mais complexo. Tem duas formas de bater, com gelo, sem gelo, mas não desanima, tem que fazer o drink sim. Ele é super saboroso e a gente está aguardando que vocês postem nas redes sociais quando preparar um desses drinks. Afinal de contas, a Escola de Drinks do Zafre vai ficar nas redes e você pode consultar qualquer uma receita, até mesmo das outras edições de lives que a gente preparou anteriormente. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito prazer. Eu sou o Rafa e até breve. Quem sabe a gente tenha mais uma edição.